Fala, Dev, beleza? Sejam bem-vindos a essa série de vídeos que eu vou estar fazendo aqui sobre widgets do Flutterflow, tá? Então eu quero passar sobre cada widget do Flutterflow, apresentar ele, né? E apresentar as propriedades de cada um, tá? E o que a gente consegue fazer com elas, né? Quais são as funcionalidades e os comportamentos dessas propriedades, pra gente ter um pouco mais de consciência sobre o que a gente pode fazer aqui dentro do Flutterflow, tá? Esse é o meu intuito com esses vídeos. Então, nesse primeiro vídeo aqui, basicamente eu vou utilizar um widget aqui de exemplo só para eu mostrar as propriedades que são comuns em todos os componentes, tá? Para a gente ter isso já abstraído aqui nesse vídeo, e depois eu faço um vídeo para cada widget falando sobre as propriedades específicas deles, tá? Então, também o que vai ter? No final eu vou apresentar sobre o widget de página, tá? Eu vou falar sobre as propriedades da página em si, né? Que seria o widget master aqui, mas eu não vou falar já no início sobre ela, tá? Então eu vou começar falando sobre as propriedades básicas de todos os componentes, tá? E eu vou usar o container como exemplo, tá? Ele já vai ter as propriedades básicas aqui, tá? Então as propriedades básicas basicamente são o visibility, o padding, alignment e o testing, tá? Isso sempre vai ter. Esse widget styling, ela é uma propriedade que alguns componentes têm, tá? Eu também vou ter um vídeo específico só para falar dela. E daí eu não falo nesse vídeo aqui para não me alongar muito e também porque é um conteúdo bem interessante, então é melhor ter um vídeo dedicado só para isso, tá? Nesse vídeo aqui vai ser realmente, eu vou usar só o container como exemplo e vou falar sobre essas propriedades básicas aqui que todos os componentes têm, tá? Então a gente pode começar por aí, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui só uma corzinha só para dar um pouquinho mais de destaque. Vamos lá, visibilidade. Então, essa área de visibilidade, né, que os componentes e os widgets têm, ela serve para a gente trabalhar a visibilidade dos componentes, literalmente o que ela diz, né? Então a gente tem visibilidade condicional, responsiva e a opacidade, tá? A condicional é o quê? Basicamente, eu passo um valor dinâmico aqui, tá? Ele tem que ser booleano, né, true ou false, e ele vai mostrar ou ocultar esse widget para mim, tá? Então, true, ele mostra, né, ele mantém visível, e false, ele oculta, tá? Então aqui, ó, eu vou usar a flag para controlar aqui via yBuilder, então, quando viesse um valor falso aqui, basicamente esse widget não seria mostrado, tá? Só tenha em mente que a visibilidade condicional ainda monta o componente na interface, tá? Ele ainda está presente ali, ele só não está visível. O que isso quer dizer? Que se ele tiver controle de estado interno, né, eventos de controle de ação ou chamadas API, isso ainda na teoria vai acontecer, tá? Então, só tem que tomar um pouco de cuidado disso. E até tem um vídeo sobre o Flutterflow falando sobre a diferença dessa propriedade pro widget específico de Conditional Builder, tá? Que vai ter um vídeo também sobre ele, mas isso é para outro vídeo. Mas tem esse vídeo do Flutterflow que fala sobre essa diferença, tá? Posso até indicar para vocês, deixar aqui no cardzinho. Mas, num conceito geral, basicamente a visibilidade condicional é para isso, tá? E a gente tem aqui a visibilidade de modo responsivo, tá? O que você deve estar pensando com isso? Basicamente, na verdade, qual o problema que isso aqui já ajuda a gente, tá? Se eu quisesse, por exemplo, aqui no mobile, eu tivesse um menu, na verdade eu estou aqui no desktop, né, eu tenho esse container, e eu quisesse que aqui no mobile, né, como o Flutterflow permite a gente criar aplicações para vários dispositivos com uma base só, né, então se eu quisesse que aqui no mobile esse container não aparecesse, como é que eu faria isso? Você deve estar pensando, visibilidade condicional, né, e a gente tem aqui, né, o Flutterflow já dispõe também pra gente o responsive value, então a gente poderia, né, passar aqui, se ele vai estar visível aqui no breakpoint small, né, ou seja, para mobile, né, e controlando aqui por essas variáveis. Dá para fazer também, tá? Mas o Flutterflow já tem essa propriedade aqui de responsive, tá? Que já faz basicamente isso, tá? Só que aqui só com um controlezinho de flag a gente já consegue controlar isso. Então, olha só. Se eu quiser que esse widget não seja visível no mobile, eu simplesmente desmarco aqui o mobile, então ele não é visível no mobile. Se eu voltar para o desktop, eu percebo que o widget aparece. Então, quem estiver com essa visibilidade aqui oculta, né, não vai aparecer. Então, se eu quiser ocultar aqui também, daí só vai aparecer para tablet, né? Tá um pouco bugado ali. Mas, basicamente, esse é o intuito do responsive, tá? E a gente tem aqui o opacity, né? Que é só a opacidade mesmo do elemento, tá? Ela é útil para criar efeitos, né, de transição ou algo desse gênero. A gente também tem agora, recentemente, essa propriedade para animar, né, ela. Então, se a gente tiver um valor dinâmico aqui, a gente consegue trabalhar uma animaçãozinha aqui, tá? Eu não vi utilidade para isso até o momento, até porque a gente tem uma área de animações que já tem animação relacionada à opacidade, mas se a gente quiser ter um controle mais manual, dá para fazer dessa forma aqui, tá? Então, divisibilidade seria isso. Todos os componentes têm essa categoria de propriedades e o comportamento é igual para todos, tá? A gente tem aqui padding e alignment também, tá? O pad, né, ou margem, se preferir, é um espaçamento que a gente dá desse widget para com o seu pai, tá? Então ele dá uma folga referente ao pai. Então aqui no caso desse container, o pai dele é a página, tá? Então se eu quiser dar um espacinho aqui da lateral, né, porque agora tá grudado, né, tá bem no cantinho. Se eu quiser dar uma folguinha, né, dar um respiro ali, a gente pode vir aqui e botar um espacinho. Então, espacinho em cima, espacinho na lateral. Então a gente tem esse espaço aqui aplicado, tá? Se a gente quiser aplicar o valor de forma geral, né, para todos os lados, a gente pode vir aqui nessa segunda propriedade e o valor que a gente colocar aqui, né, pode ser colocado na mão aqui também, ele vai ser usado para todas as direções, tá? Só um atalho ali para a gente trabalhar. E o padding é basicamente isso, tá? O alignment, ele já tem uma regrinha aqui, tá? Que é o seguinte, o alignment serve pra gente alinhar o elemento em relação ao seu pai em algum desses eixos aqui, né? A gente pode pensar aqui, olhando isso aqui para um eixo cartesiano, tá? Então, só deixa eu falar sobre a regrinha dele, que basicamente ele vai posicionar esse elemento em relação ao pai, então ao espaço que o pai dispõe. Nesse caso aqui, o container, né? Ele é o primeiro filho e único filho da página, tá? E a página, ela dispõe de toda essa área aqui. Então, toda essa área aqui pode ser ocupada pelo filho, tá? Que é o container. No caso, ele tá ocupando só uma dimensão de 100%, então eu tenho toda essa área aqui, né? Toda essa área aqui para ocupar. Então, eu posso marcar para vir para cá, posso vir para cá, eu posso ir pro meio, tá? Porque eu tenho toda essa área para usar, porque o pai, né? Que é a página, dispõe dessa área, tá? Mas agora vamos fazer um teste um pouquinho mais interessante. Por exemplo, se eu botar aqui um tamanho um pouquinho maior, se eu adicionar um filho nesse container, olha só, ele ocupou todo o espaço aqui. Isso porque alguns widgets, que eu me recordo, pelo menos o container só tem esse tipo de comportamento, que é o seguinte, se eu, no caso o container aqui, né, ele vai tentar, por padrão, se não tiver um alinhamento definido, ele vai ocupar todo o espaço que o pai dispõe, tá? Então, mesmo que eu tenha aqui, ó, 100%, né, aqui na verdade é as mesmas dimensões
do pai. Mas perceba que mesmo eu diminuindo aqui, ó, não afeta nada, tá? Porque por padrão o container, tá? Ele vai tentar se expandir ao máximo que o pai dispõe. O pai está dispondo de 100 de 300 por 300. Então ele está expandindo, diferente do que eu colocar aqui. Mas se eu definir um alinhamento, aí sim ele começa a respeitar minhas opções aqui e, né, como tem todo esse espaço aqui que o pai dele tá dispondo, eu posso posicionar ele ali dentro, ó. E aqui entra aquela regra que eu falei, é sempre em relação ao pai. Então é o posicionamento aqui, essa aqui você tem que imaginar como uma área do pai, tá? Ó. Essa aqui é a área aqui desse pai, essa aqui é essa área aqui do pai, tá? Então é isso aqui que é o alinhamento. E aí, quando eu mencionei que é referente ao eixo cartesiano, né? Aqui seria o eixo horizontal, né? Então assim. E daí a esquerda é negativo, a direita é positivo. Perceba que o valor muda aqui, ó. Negativo, positivo. No eixo vertical também, negativo, positivo. Então, a gente até pode colocar aqui o valor manualmente, né? Até pode ser dinâmico, mas até o momento eu não vi utilidade para isso, tá? Então, o alinhamento basicamente é isso, tá? Deixa eu remover aqui. E de pé de alinhamento é isso, tá? Então, para todos os componentes também, mesmo comportamento, né? Só como eu mencionei aqui a questão do alinhamento, nesse caso aqui do container dentro do container, o container tem esse comportamento por padrão de tentar se expandir ao tamanho máximo do pai, tá? Então, vamos voltar aqui. E essa área de teste, então, é só para a gente definir um identificador para esse widget, para a gente poder trabalhar aqui nos testes, tá? É só para isso mesmo. Eu nem tenho o Pro, então nem conseguiria mostrar, mas é basicamente só para esse tipo de coisa. Se você estiver estudando testes dessa aplicação, saiba que todos os widgets têm essa propriedade aqui, então, para a gente poder identificar eles lá. E aqui a gente já está entrando em propriedades específicas do container, tá? Então, a gente não vai falar sobre isso aqui. A gente até tem alguns widgets que têm essas propriedades aqui, ó. Widget, height, até o preenchimento, borda, que são comuns, tá? Até tem outros widgets, mas como não é comum em todos, eu nem vou falar nesse vídeo. Quando eu falar sobre container, eu até me posso mencionar alguns outros widgets que tem, tá? Mas basicamente o comportamento, sim, eles realmente vão ser iguais entre esses widgets que têm essas propriedades, tá? Mas como não é genérica de todos os componentes, eu acho que não tem necessidade de falar, tá? Então, essas são as propriedades básicas de todos os componentes. O próximo vídeo eu acho que eu já vou começar com o container, então vou falar sobre as propriedades do container e a gente deixa isso para outro vídeo então, beleza? Aguardo vocês lá. Valeu!